Bom dia a todos. Saudar todos os presentes, cumprimentar o IDP, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade de Lisboa pela organização do evento. Teremos hoje um bate-papo sobre um tema pujante, tema da vez, que são políticas de infraestrutura, relação com crescimento econômico. Temos na composição da mesa uma mescla bastante interessante de representantes de diversos setores relacionados ao tema de infraestrutura. Então, temos representantes do poder público, temos representantes da iniciativa privada, temos acadêmicos, temos representantes da advocacia. O tema de desestatização envolve diferentes aspectos, diferentes formas de desestatização, entre privatização, parceria por meio de concessões ou por meio do PPI. E, na verdade, assim, já antecipando um pouco da minha visão sobre o tema, já provocando os brilhantes participantes dessa mesa de debates, na verdade, não há uma dicotomia entre o poder público e a iniciativa privada quando se fala de prestação de serviços públicos concedidos, mas sim a necessidade de uma atuação conjunta, coordenada, entre o poder público e o setor privado. E, dentro do desenho institucional brasileiro, temos diferentes agentes que vão participar da modelagem da exploração desse serviço. Então, o poder público concedente, o Tribunal de Contas da União, que desempenha um papel fundamental na aprovação prévia de concessões e privatizações, a Infra-SA, que faz a modelagem, os projetos de infraestrutura, agências reguladoras, o próprio CAD sobre um determinado aspecto e, obviamente, os participantes de mercado, que têm uma fundamental importância dentro desse desenho institucional. Então, muito feliz a organização do evento ao propiciar que tenhamos um bate-papo com representantes de todos os setores que eu mencionei. Temos, meus caros, um tempo relativamente curto, 1 hora, infelizmente, temos brilhantes expositores na mesa, mas 1 hora, um tempo pequeno, então teremos que dividir o tempo, teremos algo em torno de 7 minutos para cada um dos palestrantes. Registrar que a ministra Miriam Belchior está em deslocamento, mas começamos no horário inicialmente marcado, a ministra deve chegar na sequência. Faremos o bate-papo fazendo um passeio, iniciando pelo poder público, pelos representantes do poder público que aqui estão, depois migrando para os representantes da advocacia privada, da iniciativa privada e da advocacia. Dessa forma, eu tenho a honra agora de passar a palavra para o ministro Benjamin Zinler, um dos mais brilhantes membros da história da Corte de Contas no Brasil, grande conhecedor de direito administrativo, que vai nos brindar com seu conhecimento e falar sobre a atuação do Tribunal de Contas dentro dessa modelagem de concessão de serviços públicos, de desestatização, melhor dizendo. Ministro Zinler. Bem, bom dia a todos. É enorme prazer estar aqui no Fórum Jurídico de Lisboa e sentado à mesa com pessoas tão importantes, representativas dos segmentos que o Alexandre Barreto, o grande amigo, mencionou. Eu vou me permitir, então, utilizar meus 7 minutos de forma mais objetiva, saudando a todos os presentes e os componentes da mesa na figura do Alexandre. Bem, é óbvio que o título é complexo, Políticas de Infraestrutura e Crescimento Econômico entre Desestatização e Reestatização. E eu acho que eu posso utilizar meus 7 minutos falando um pouquinho sobre a atuação do tribunal no campo, no controle das obras, dos contratos de concessão na área de infraestrutura. A grande verdade é que essa atuação do tribunal, ela nasceu de uma leitura da Constituição, uma leitura ampla da Constituição, que introduziu, no artigo 70 e no 71, a possibilidade do tribunal realizar uma auditoria operacional, esse é o termo constitucional utilizado, que permite, de uma forma ampla, a partir do direito comparado de outros tribunais de contas e controladorias que fazem algo similar, permite esse termo, então, que o tribunal faça auditorias de cunho
de cunho de auditoria da gestão, da governança, buscando verificar o atingimento dos resultados das diversas políticas públicas sob o prisma da eficiência, eficácia e efetividade. Esse tipo de controle não é exatamente um controle jurídico. Nesse tipo de controle, a Constituição e as leis não nos fornecem poderes coercitivos cogentes para aplicar sanções ou mesmo expedir determinações também cogentes. É um soft control, um controle que a gente faz por meio da interlocução com os setores controlados, buscando, nessa dialética, a melhor síntese, a melhoria dos resultados dessas políticas públicas. No campo regulatório, isso ocorre também. A gente controla as agências reguladoras, o poder concedente, visando otimizar a atuação regulatória do Estado e a atuação também do poder concedente. Isso faz com que o tribunal seja um player importantíssimo no campo das concessões de serviços públicos, porque ele elabora o mecanismo o procedimento de controle a partir das suas instruções normativas, e nós fazemos uma espécie de controle concomitante das concessões, das políticas regulatórias. Nós temos um jargão no tribunal dizendo que nós fazemos um controle de segunda ordem, que é um controle do controlador, um controle que respeita o espaço discricionário da agência reguladora. Isso significa exatamente o que disse. O que a gente quer é olhar as opções discricionárias regulatórias e, no nosso caso específico, e propor discussões, propor métodos, algoritmos novos, visões, perspectivas novas para que haja uma melhoria do sistema de delegação aos particulares da prestação de serviços públicos na área da infraestrutura. O tribunal, por certo, no início, na década de 90, quando surgiram as agências reguladoras, diante da tibieza dessas agências, ele passou a ter uma preponderância, passou a ocupar os espaços, as lacunas existentes, e temos que reconhecer, em alguns momentos, invadiu o espaço originário que a lei e a Constituição outorgou às agências. Houve todo um processo de decantação. Hoje o tribunal respeita esse espaço discricionário e busca, exatamente no limite do possível, ter as agências reguladoras e o poder concedente e também o setor privado como copartícipes de um processo de melhoria dialética do mecanismo de delegação de serviços públicos na área da infraestrutura. A grande verdade é que os contratos de concessão são contratos imperfeitos, contratos longos, não ergódicos, ou seja, a gente sempre imagina que haja uma possibilidade do futuro imitar o passado. A gente pode ter métodos estatísticos para prever o futuro a partir da observação do passado, mas, lamentavelmente, a realidade não respeita essa metodologia. Então, grande parte dos riscos são insuscetíveis de serem avaliados a priori. Não há matriz de risco que consiga, numa cláusula de um contrato de concessão, prever os riscos que poderão surgir durante um período de 35 anos. Logo, a grande verdade é que o direito também não tem resposta objetiva, bionívoca, para cada um dos problemas que surgem. Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, aditivos contratuais, mudança no plano de encargos. Nós não temos resposta para essas perguntas, nem temos mecanismos de controle apropriados. Essa é uma zona de negociação, de autocomposição. E eu acho que o tribunal fez um passo, e esse é o ponto que eu pretendo abordar aqui nesses minutos que me restam, fez um passo no sentido de homenagear a ideia de autocomposição entre poder concedente, agências regulatórias e as empresas. Nesse sentido, o ministro Bruno Dantas, nosso presidente, sugeriu, desde quando ingressou no TCU, que nós pudéssemos trabalhar nesse sentido, e editamos uma instituição normativa que cria a solicitação de solução consensual, que é um procedimento por meio do qual agências reguladoras, poder concedente, autoridades especificadas podem solicitar ao tribunal a análise de um termo de autocomposição, que será firmado entre as partes. O tribunal não é uma parte, especificamente falando, ele é o interveniente anuente,
Mas o que o tribunal faz é dizer o seguinte: olha, vocês propuseram esse acordo, o tribunal entende, a priori, que se vocês assinarem esse acordo, ele será legal e, no mérito, nós achamos conveniente. Quanto ao mérito, nós temos uma Secretaria de Solução Consensual que senta à mesa com as empresas, com o poder concedente, com as agências e, eventualmente, numa espécie de mediação, conciliação, tenta fazer surgir naquela discussão os termos da autocomposição. Isso, a grande função dessa atuação do tribunal é dar um carimbo de aprovação do tribunal antes que a questão seja, antes que a questão seja decidida. Isso no sentido de conferir segurança jurídica para os gestores, que eventualmente teriam medo do que o tribunal pensaria acerca desse ajuste. Do direito administrativo, não há um espaço tão simples para equipar a negociação, existe a ideia de que os direitos públicos são indisponíveis, o que é disponível para fins de negociação é sempre uma questão tormentosa. Então, o tribunal diz, como interveniente anuente, esse acordo nós concordamos no plano da legalidade e, no mérito, nós entendemos que ele é paritário, comutativo, ele atende ao interesse público. Daí a nossa resolução diz que os gestores que assinarem esse termo, se quiserem assinar, não é o tribunal aquele que expressa a vontade da assinatura, ele concorda com a assinatura. Os gestores não serão punidos, isso dá tranquilidade a eles, e os processos do tribunal que tangenciam, que tocam nessa questão, serão arquivados com a solução negocial. Nós não tínhamos uma exata noção do que nos esperava. Nós já temos 20 pedidos de solicitação consensual. Eu fui o relator do leading case, um caso do setor elétrico tormentoso, que aludia a contratações simplificadas de térmicas durante o período de crise hídrica. Muitas dessas térmicas, e a que pediu a solução consensual, que estava de acordo com essa solução consensual, iria instalar e instalou 4 térmicas offshore, e o problema dessas térmicas é que o preço pago por elas, R$ 1.700 o megawatt-hora, é elevadíssimo, e depois, pela lei de Murphy inclemente, depois da assinatura, as chuvas começaram num ritmo muito intenso e os reservatórios das hidrelétricas subiram e a energia, o custo de energia, pela ordem de mérito, preponderou e nós teremos que pagar 1.700 megawatt-horas e a energia está a 200 o megawatt-hora. O que aconteceu? A negociação, para terminar, foi muito simples. A empresa abre mão da inflexibilidade. Ela tem inflexibilidade, ela gera, de junho a outubro, 100% do que as térmicas produzem, e o Estado tem que pagar 100% dessas térmicas, sabendo que a hidrelétrica gerando muito mais barato. Ela foi punida com multas, há uma possibilidade de rescisão do contrato, a ANEEL arquiva esses processos, ela tem a seu favor, numa demanda judicial, mandado de segurança, uma cautelar, ela e a ANEEL abrem mão da postulação judicial e basicamente nós estamos economizando para os usuários de serviço público algo em torno de R$ 550 milhões até dezembro de 2023. Há outros caracteres específicos, eu não vou entrar em detalhes, mas isso nos animou muito porque, em poucos meses, nós já tivemos a primeira solução possível e me parece que sem dúvida, é um caminho extraordinário para buscar dar maior segurança jurídica e econômica, tanto para os gestores públicos quanto para os empresários que investem no setor e, por certo, querem um ambiente de estabilidade jurídica e econômica. Bem, nos 7 minutos, acho que eu já devo ter passado um pouquinho, era o que eu gostaria de falar e agradeço muito essa oportunidade, Alexandre. Ministro Ziller, parabéns pela brilhante e concisa exposição. O senhor não se preocupe com o tempo. Como órgão de controle, o tribunal tem a prerrogativa de utilizar o tempo dos demais. Então, tenho certeza que todos os demais aqui vão ceder parte do seu tempo. De autocomposição. Exato. Voluntária. Voluntária, bastante voluntária. A exposição do ministro Ziller ajuda a percebermos a problemática hoje discutida, fugindo dessa falsa dicotomia entre o público e o privado.
A atuação do Tribunal de Contas ela é fundamental para garantir a boa prestação de serviço público, e o que se quer, no final das contas, o que o cidadão quer, o que a economia precisa, é a infraestrutura funcionando, os serviços sendo prestados. E o Tribunal de Contas tem essa preocupação, não só com a lisura do procedimento, mas com a qualidade do serviço a ser prestado. E, para comentar, ministro, e parabenizar o Tribunal de Contas da União pela criação dessa solução consensual para demandas que são levadas ao conhecimento do Tribunal. Eu lembro que, conversando com colegas do TCU, já antevendo o sucesso da medida, ministro, eu comentava que o grande risco para o Tribunal na adoção dessa medida seria dar conta da demanda que viria na busca de soluções consensuais. Parabéns, ministro, pela iniciativa e pela relatoria do caso paradigmático, né, em soluções consensuais. Bem, dentro desse passeio que fazemos entre a visão do setor público e a visão do setor privado, teremos agora o privilégio de ouvir o Wander Costa. O Wander é um dos maiores conhecedores das questões de logística no país, principalmente na área de transportes. O Wander é presidente da Confederação Nacional de Transportes e tem uma biografia tão longa que, se eu lesse, tomaria todos os 7 minutos. Então, sem mais delongas, Wander, sua visão sobre a problemática que discutimos. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o nosso mediador, Alexandre Barreto, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, porque, como ele disse, se eu fosse cumprimentar de um em um, ia tomar meus 7 minutos. E a gente vai procurar cumprir o tempo estipulado. Falar de infraestrutura, teria que tocar em todos os assuntos. É importante para o Brasil a infraestrutura de saneamento, a infraestrutura elétrica, que é uma oportunidade grande agora na renovação de energia. O Brasil tem um potencial muito grande no hidrogênio. Temos que falar também da necessidade da comunicação, de internet no Brasil inteiro, mas eu vou me limitar a falar do transporte, que é aquilo que a CNT cuida. E já concordar com o presidente da mesa de que a falsa dicotomia entre o privado e o estatal. Em todos os segmentos tem espaço para todos. No transporte, a gente tem defendido já há bastante tempo que tudo aquilo que pode ser privatizado tem que ser privatizado. A falta de recursos do erário público, deixando os recursos públicos para investir naquilo que não tem atratividade econômico-financeira para o privado. Então, e é fácil de dizer, o capital privado ele tem, por necessidade de gerar retorno, de ter gerar lucro, para ficar de forma mais clara, e para promover o desenvolvimento econômico e social, é preciso que o Estado tenha recursos para investir nas regiões menos favorecidas, e assim propiciar que, no futuro, a gente tenha um desenvolvimento social. Então, querer privatizar tudo não é a coisa mais acertada. Ainda há pouco estava escutando o ministro Jader falar sobre saneamento, e ele disse uma grande verdade. Para o interior do Brasil, para as menores cidades, vai ter que se construir o saneamento, o fornecimento de água e tratamento de esgoto com investimento público. E no transporte não é diferente. Existe grande atratividade nas rodovias que devem ser privatizadas, e aí o TCU, o ministro Benjamin, tem um papel importante de validar o processo de privatização para dar atratividade ao investimento, e assim tem sido feito. Os processos, a NTT tem submetido ao tribunal previamente para poder fazer melhorias e apresentar um edital de sucesso. E no Brasil, a gente tem acompanhado isso de forma frequente. O modal aéreo ele teve os principais aeroportos já privatizados, e aí volta ao problema na aviação regional para o interior do Brasil. Há necessidade de ter investimento público para poder promover o desenvolvimento e não continuarmos tendo equilíbrio. E a outra preocupação muito grande do modal aéreo é a reforma tributária. A CNT fez uma pesquisa
nos países da OCDE. O resultado está publicado no nosso site, à disposição de quem quer ver, e a gente observa que, aqui na Europa, na maior parte dos países, a tributação do aéreo é uma tributação mínima. O transporte tem que ser visto como serviço essencial à população. Da mesma forma que o governo arca com o custo da saúde pública, da educação, ele tem que colocar dinheiro também no transporte e não só na mobilidade urbana. A gente vem aqui para a Europa e fica elogiando o sistema europeu de transporte, que realmente é muito eficiente. Mas a gente tem que lembrar que o custo da passagem aqui é da ordem de 6 euros, e isso aí paga 1/3 do custo, 2/3 é subsidiado pelos governos. Então, o Brasil tem que entender que colocar dinheiro na mobilidade urbana não é subsidiar o empresário, é fazer com que o cidadão brasileiro possa se locomover com dignidade. Então, o subsídio é para o povo brasileiro, é para a sociedade, não é para o empresário. E o modal aéreo não é diferente. A gente pode pensar que o transporte aéreo é para a classe A, mas não é só a classe A. Na região norte do Brasil, não tem rodovia, não tem estradas para poder se locomover. E as pessoas se locomovem de barco ou de avião. Então, temos que estar olhando o Brasil como um todo e não só o Sudeste desenvolvido, o Sul-Sudeste que é desenvolvido. O modal ferroviário é da mesma forma, e a CNT apoia a construção de ferrovias. O Brasil tem 40 mil quilômetros de ferrovias construídas e só utilizamos 12 mil. A privatização feita no passado foi importante, mas não preocupou em garantir a utilização de toda a malha ferroviária. E o modelo atual tem promovido alguns investimentos, é necessário, mas ele não promove a concorrência. Discutindo com o governo, falaram que isso é necessário para atrair o capital. Mas a gente tem que pensar e planejar o médio e longo prazo. E o Brasil, para ter um custo logístico menor, utilizando o ferroviário, é preciso ter concorrência. Aqui na Europa, vamos pegar a Alemanha, por exemplo, apesar da empresa que explora ser uma empresa estatal, é do governo da Alemanha, mas tem uma concorrência. Ela explora os trilhos, cobra, que lá eles chamam de slot, e para promover transporte de carga, são mais de 450 empresas trabalhando em concorrência. No Brasil, a cada ferrovia tem um dono. Então, quando ele é o dono do trilho, é o dono do trem, ele não tem interesse em abrir para outros concorrer e reduzir o custo do Brasil. Eu vou até mais além. No Brasil, o dono da ferrovia é o dono dos vagões e é o dono da carga também. Na sua grande maioria, para dar um exemplo, Salvador do Rio Doce, ela tem a ferrovia com o único objetivo de exportar minério. É assim em Tapajós, é assim em Minas Gerais. Então, não há oferta de transporte ferroviário para outros modais. Está tendo uma mudança até lenta, mas é importante que se faça isso. O modal rodoviário é o que predomina no Brasil. Não é verdade que o Brasil privilegia o rodoviário. A verdade é que o transporte rodoviário, tanto o autônomo quanto as empresas, eles vão onde a carga está. A gente vai tirar soja lá no Mato Grosso e até com caminhão trator, porque não tem estrada de terra, e como não tem outras opções, a gente está se deslocando e fazendo. O Brasil não investe em transporte há algumas décadas. Esse ano, o presidente Lula, junto com o ministro Renan Filho, conseguiu um orçamento excepcional, 18 bilhões de reais para investir só nesse ano de 2023. Isso é mais que o governo anterior investiu em 4 anos. Agora, o esforço grande é para executar esse investimento e fazer que os próximos 3 anos tenhamos investimentos semelhantes para poder desenvolver o transporte no Brasil. Agradeço a todos a oportunidade, quero um agradecimento especial à organização do 10º Fórum de Lisboa por ter me convidado, porque realmente é uma honra participar de uma mesa num fórum tão importante. Muito obrigado. Presidente Wander, parabéns pela exposição. Fica evidenciado da apresentação do Wander a complementariedade entre a atuação privada e a atuação do setor público. E a necessidade, presidente Wander, de que tenhamos noção da importância do retorno para o investidor quando decide explorar a atividade econômica em infraestrutura e superarmos um problema brasileiro que é a demonização do lucro, né?
entendendo que é necessário para o investidor a atratividade do investimento, para que o investimento seja feito, e, como o senhor bem colocou, a necessidade de complementariedade entre a exploração da atividade econômica, onde houver interesse econômico para a exploração, e a atuação direta pelo setor público, onde há necessidade de implementação de políticas sociais, onde não há atratividade financeira para a implementação de obras de infraestrutura. E, já passando para o próximo expositor, o presidente Wander termina dando um ótimo exemplo dos volumes que foram inseridos no orçamento desse ano para investimentos em transporte e infraestrutura, e o desafio que se apresenta, a provocação que o presidente Wander coloca, é como implementar essa política. E, justamente nessa seara, temos a atuação da Infra S.A., que tem uma importância fundamental no planejamento e na modelagem dos projetos de infraestrutura. Tenho a satisfação imensa de passar a palavra para o meu grande amigo, Jorge Bastos, presidente da Infra, com uma longa trajetória também no setor de infraestrutura na NTT, na iniciativa privada, na academia, em diversos aspectos. Jorge, qual o papel da Infra dentro desse contexto de políticas públicas de infraestrutura? Bom dia a todos. Quero primeiro agradecer, em nome do ministro Gilmar, a todos os organizadores deste fórum super importante de debate, o convite que foi feito. Quero cumprimentar os colegas de mesas. Eu vou usar um pouquinho, mas eu não posso deixar de cumprimentar o ministro Benjamin Zimmermann, um ministro que tem uma atuação destacada no tribunal, que é um exemplo de solidez e de firmeza no Tribunal de Contas. O Wander Costa, que é um grande empreendedor, tem feito um trabalho excelente à frente da CNT, Dr. Marcos Pérez, Vitor Rufino, a Nicole também, que é o braço direito do Wander na CNT, que tem feito um trabalho excelente, o Adriano String. E não posso deixar de cumprimentar o meu delício amigo, um grande homem público, que vem prestando um serviço fundamental, que é o Alexandre Barreto. Nós recebemos uma missão do ministro Renan Filho, do presidente Lula, de reconstruir o país focando na integração nacional e no equilíbrio da matriz de transporte. Para isso, é preciso, entre os diversos atores da logística, que as nossas entregas sejam melhores para a sociedade e para o país. A Infra S.A. é uma empresa pública que tem a missão de melhorar a vida dos brasileiros por meio da infraestrutura, com foco na prestação de serviços de planejamento, estruturação de projetos, engenharia e inovação no setor de transporte. Em se tratando de logística, quero reiterar que o nosso compromisso é de atualizar continuamente o Plano Nacional de Logística, o PNL. E isso, a CNT tem um papel fundamental na ajuda do Plano Nacional de Logística. Nós temos conversado muito com o presidente e com a Nicole, porque ela tem muitas informações. O Plano Nacional de Logística, ao meu ver, é fundamental para você ter uma previsibilidade de investimento no país. É fundamental que nós tenhamos projetos para que esses projetos possam ser realizados. Agora, no segundo semestre deste ano, iniciaremos uma rodada de tomada de subsídio para a construção do novo PNL. Queremos que todas as áreas, todas, possam se manifestar e colaborar para a elaboração deste plano, que ele seja um plano mesmo de Estado, não de governo, que ele perpasse os governos e ele seja um plano que tenha previsibilidade e dê continuidade nesses investimentos. Por isso é fundamental esse alinhamento com todos para que a gente possa realizar. Além disso, precisamos entender que a iniciativa pública e privada precisam caminhar de mão dadas, e isso tem acontecido. Eu tenho que cumprimentar muito além do presidente Lula, o ministro Renan Filho, que tem feito um trabalho excelente à frente do Ministério. Ele tem dinamizado
as ações, olhando o que tem de passado, de coisas que precisam ser revistas e resolvidas. Nós temos várias concessões estressadas, que a gente fala com problemas para serem resolvidos. E isso sempre foi ficando para trás, e o ministro Renan Filho botou o dedo para resolver, e com a ajuda tanto da integração do Ministério, junto aos órgãos de controle, o TCU tem sido fundamental nesse trabalho. Quero cumprimentar o ministro Bruno Dantas pela atuação dele e todos os ministros que têm ajudado nesse trabalho, porque a sociedade precisa de investimento, né? Você anda nas concessões, você paga um pedágio, mas não tem o serviço adequado, porque ele não estavam estressados com problemas. Então, o ministro Renan resolveu, pediu a ajuda da Infra, a Infra tem estudado todos esses problemas, nós estamos tentando ajudá-los na melhor maneira e está sendo levado ao tribunal para que, como o ministro Benjamin falou, né, esse encontro, essa perspectiva que o ministro Bruno Dantas criou junto ao Tribunal de como fala mesmo, solução consensual. A solução consensual. Então, é fundamental para que a gente possa desestressar essas concessões. Eu quero destacar o papel estratégico da Infra, que é desenvolver projetos, citando alguns que nós estamos trabalhando para as concessões rodoviárias. O TCU, recentemente, aprovou a concessão da 381 Minas Gerais. É uma rodovia que era chamada Rodovia da Morte, né? São 304 quilômetros que liga as cidades mineiras de Governador Valadares a Belo Horizonte. Deve receber em torno de 5 bilhões de reais de investimento. Os estudos desenvolvidos pela Infra-SA estimam a diminuição de 25% no número de vítimas fatais já no primeiro ano da concessão. Isso é fundamental, né? Que você tem uma concessão e ela dá o retorno imediato para a população, que é reduzir acidentes. Nós também estamos desenvolvendo o lote 1 e 2 no Paraná, e os leilões estão marcados para o segundo semestre deste ano. São os maiores leilões de concessão da América Latina, são essas concessões do Paraná. E é uma concessão diferente, porque o governo pegou as concessões estaduais, as rodovias estaduais, e integrou com as rodovias federais, e aí deu um dinamismo maior para essas concessões, para que elas fossem mais viabilizadas. Os outros projetos elaborados pela Infra são a BR-040, também, que liga Minas Gerais a Belo Horizonte. No total desses 4 projetos, dá mais ou menos um investimento de 100 bilhões de investimentos previstos nos próximos anos. No modo de transporte aquaviário, a Infra tem 82 projetos em todo o litoral brasileiro, está desenvolvendo e também entregando projetos muito bem estruturados para o Ministério de Portos e Aeroportos. Também estamos projetando em águas internacionais a primeira concessão de uma hidrovia que ligará o Brasil ao Uruguai, está sendo desenvolvido dentro da Infra. Nas ferrovias, atualmente, está em estudo o corredor Fico-Fiol, com cerca de 2.400 quilômetros de linha férrea, e outros quase 20 mil quilômetros que estão sendo articulados com o Ministério do Transporte e a PPI para iniciarmos os estudos. Quando o planejamento estratégico é bem estruturado, os planos de governo e a participação das empresas concessionárias alinhados, os ganhos para a sociedade é grande, entendeu? Quando a gente está todo mundo alinhado, a sociedade que recebe esses ganhos. Então, eu tenho ficado muito entusiasmado com esse alinhamento que nós estamos tendo atualmente. Eu já estou há algum tempo no serviço público e em infraestrutura, eu nunca vi uma coalizão tão grande. A gente sente que está todo mundo em prol de resolver esses problemas. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar hoje na presidência da Infra. Quero cumprimentar aqui os meus amigos, que são presidentes de agências reguladoras que estão aqui,
doutor Paulo, nosso presidente da ANEEL, que está aqui também. Então, muito obrigado pela presença aqui, nessa plateia tão qualificada que está aí. Viu? Eu também, lá. Vou botar meu óculos para enxergar mais quem está aí. Deputado Hugo Leal. Obrigado, viu, meu? Obrigado. O deputado Hugo Leal foi relator de vários projetos envolvendo o CAD, um grande parceiro de longa data. Saúdo, satisfação em vê-lo, deputado. Na fala do presidente da Infra, Jorge Bastos, podemos perceber o papel fundamental da Infra dentro do contexto de políticas de infraestrutura no Brasil, que é fazer planejamento, Jorge. Como você bem salientou, trata-se de uma política de Estado, uma política estratégica de Estado, e não uma política de governo. Salientar dois aspectos que o Jorge explorou em sua fala, de maneira bem rápida, a questão da necessidade de alinhamento, Jorge, mais uma vez, fazer menção, ministro Ziller, à solução criada pelo tribunal, lembrando-se, a Infra é responsável por modelar, desenhar os editais de concessão, nada mais adequado do que trazer a Infra, o poder concedente e os participantes do setor privado para discutir desde o nascedouro da ideia, a temática, identificar os problemas e propor soluções. Realmente uma medida transformadora, tenho certeza que vai render muitos frutos. Essa integração que foi salientada pelo presidente Jorge é fundamental. E um outro aspecto, também na linha de complementariedade da atuação entre o setor público e a iniciativa privada, na linha da provocação inicial que eu fiz, uma expressão muito feliz, que é a necessidade do poder público e a iniciativa privada caminharem de mãos dadas. Com a licença do presidente Jorge, eu vou utilizar essa expressão daqui para frente, fazendo a devida citação. Bem, agora vamos passar para uma visão complementar da temática, ouvindo agora os representantes da OAB. Temos aqui dois brilhantes advogados presentes na nossa mesa. Vou começar, Vitor, pela ordem de antiguidade. Então, o doutor Marcos Pérez, que é sócio fundador do escritório Manesco Ramírez Pérez e Azevedo Marques, um grande estudioso do direito administrativo e que vai explorar essa questão apresentada da exploração do serviço de infraestrutura entre o público e o privado, sob a ótica do direito administrativo. Doutor Marcos, o microfone. Bem, bom dia, senhores e senhoras que nos acompanham. Obrigado pelo convite aos organizadores, presidente Alexandre Barreto, demais colegas de bancada. Muito obrigado, Alexandre. Eu sempre me esqueço de ligar o meu cronômetro. E eu trago aqui é um privilégio poder estar aqui e trazer um olhar, né, um recorte desse tema, que é um recorte da universidade, da academia, e um recorte teórico, portanto, mas com um olhar também da advocacia, como disse o doutor Barreto. Quando convidado, houve a provocação que foi feita é que eu falasse sobre privatização ou estatização. Então, privatização ou estatização é mais ou menos um fla-flu que existe na opinião pública brasileira há muitos e muitos anos, né? Mas, na verdade, há aqui, pelo menos em termos de política pública, não que não haja entre privatizar e estatizar uma dicotomia, parece que a dicotomia é óbvia, mas, em termos de política pública, o Brasil ele vem privatizando continuamente há mais de 30 anos. Parafraseando um colega que tenho na Faculdade de Direito, o professor Diogo Coutinho, diria que o Brasil ele executa há mais de 30 anos uma política pública de privatização contínua. Privatização nas suas múltiplas acepções, desde desestatizar, vender efetivamente ativos públicos, como as outras formas, digamos assim, mais suaves de
de privatização, como a realização de concessões, a mudança nas técnicas de regulação, a mistura, né, moderna agora das técnicas de regulação do direito concorrencial. Professor Alexandre Barreto aqui, doutor Alexandre Barreto, não me deixa mentir, com as técnicas mais antigas do direito administrativo. Tudo isso foi visto a partir dos anos 1990 como técnicas de privatização. Então, a primeira bandeira que eu queria fincar é justamente essa, que, em termos constitucionais, privatizar ou estatizar são instrumentos, são ferramentas que a Constituição disponibiliza para o administrador utilizar conforme o caso, né? Os livros mais antigos de direito administrativo costumam mencionar essa atividade da administração como intervenção do Estado no domínio econômico. Eu não gosto dessa palavra, porque parece que o Estado não atua cotidianamente no domínio econômico. Eu prefiro chamar de atuação do Estado no domínio econômico. Então, é comum em todos os países capitalistas e nos não capitalistas também que o Estado atue no domínio econômico e, segundo a Constituição brasileira, há uma normalidade constitucional nessa atuação do Estado no domínio econômico, seja criando empresas estatais, seja criando serviços públicos e administrando esses serviços públicos, seja regulando, seja fomentando, ou seja, há muitas formas de atuação do Estado no domínio econômico, todas essas são ferramentas dispostas pelo texto constitucional. A questão complexa não é privatizar ou estatizar, é como fazer isso, em que situações fazer isso. Aí é que mora o segredo, né? Como combinar estratégias de regulação, de fomento, de atuação direta do Estado como empresário, de criação ou extinção de serviços públicos e de privatização para que haja desenvolvimento econômico. E aí, eu passo agora as minhas palavras finais já nesses 7 minutos. 7 é conta de mentiroso, não é? Mas nós vamos no 7, né? Qual que é a contribuição que o direito administrativo dá para desvendar essa questão, que é uma questão complexa, que é a questão de como e quando fazer, como e quando desestatizar, como e quando privatizar, como e quando regular, como e quando fomentar, como e quando criar ou extinguir serviços públicos. Bem, diria aos senhores que a contribuição do direito administrativo está hoje, o direito administrativo contemporâneo, fundamentalmente na modelagem de processos de tomada de decisão pelo Estado que levem à boa tomada de decisão, que levem ao que aqui nós estamos na Europa, né, chique, que levem ao que os europeus chamam de boa administração ou bom governo, e que os europeus acham tão importante que eles criaram um direito fundamental, chamado direito fundamental ao bom governo ou direito fundamental à boa administração. Essa é a grande contribuição do direito administrativo. A forja de processos decisórios, e no caso brasileiro, nós temos tanto a lei de processo administrativo mais antiga, como a recente lei de introdução às normas do direito brasileiro, a recente reforma que foi feita em 2018 na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que nos dão o norte de como essa administração ou esse processo de decisão administrativo deve se dar. E eu vou pontuar aqui no minuto que me resta alguns temas. Primeiro, essa política pública, né, que decide essa estratégia, ela deve ser transparente. Ela deve ser participativa. A sociedade, toda a sociedade deve participar, desde o cidadão individualmente considerado, as organizações da sociedade, como os empresários, as empresas, o mercado. É importante que o Estado seja poroso, ouça o mercado, se dê a participação para tomar a boa decisão. Enfim,
a administração não pode abrir mão da boa técnica, da ciência, né? Não dá para que a gente, desculpe, não sei se há adeptos desse tipo de política aqui, mas não dá para que o Estado ele formate uma política pública com base em crenças, com base na crença, por exemplo, de que vacina não funciona. Não, a ciência é fundamental para que o Estado tome boas decisões. E aqui acabou o meu tempo, e eu vou falar só o último ponto. É necessário, o direito regulatório desenvolveu nos últimos tempos uma técnica chamada relatório de impacto regulatório. As decisões administrativas complexas, as políticas públicas, elas devem ser precedidas de relatórios e estudos de impacto. É fundamental que isso ocorra em todos os setores da administração, todos os setores que tomam decisões complexas. É a mesma técnica do relatório de impacto regulatório, só que utilizada em outras franjas. Bem, isso é o que o direito administrativo de antanho chamava de motivação da decisão administrativa, e que hoje virou algo bem mais complexo do que era antigamente. Por quê? Porque a vida se tornou complexa, a administração pública se tornou complexa, atuar no domínio econômico é complexo, então as decisões são complexas. Bem, essa, desculpando-me aqui por alguns segundos a mais em relação aos 7 minutos, é a mensagem que deixo aos senhores e às senhoras. Bom dia, saudando Marcelo Proença, Fernando, meus colegas de faculdade. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns, doutor Marcos, pela brilhante exposição sobre a ótica do direito administrativo, sobre a temática que discutimos. No início do evento, eu havia comentado sobre a felicidade dos organizadores na escolha dos componentes da mesa e mais, sobre a temática do evento em si. Tenho a satisfação de termos presentes na plateia o conselheiro do CAD, professor Vitor Fernandes, juiz, professor Atalá Corrêa, que são os cérebros por trás da organização desse evento. Vitor, Atalá, parabéns pela organização do evento. Fantástico, sucesso retumbante. E nessa mesa repleta de amigos, conhecidos, satisfação de agora dialogar com o doutor Vitor Rufino. O Vitor foi procurador-chefe do CAD, marcou época na sua atuação no CAD, e creio que vai poder nos brindar com sua eloquência, com seu conhecimento, trazendo um pouco da questão concorrencial, da abordagem de direito concorrencial dentro dessa temática. Vitor, por favor. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, pela excelente moderação e que vem fazendo, e a gentileza nas palavras. Acho que, antes de começar a falar, cumprimentar meus colegas de mesa, na pessoa da minha amiga, a doutora Nicole, que vai me suceder aqui em fala, né? E agradecer à organização, na pessoa do Vitor e do Atalá, que são excelentes pessoas e trabalham duro para fazer esse evento ser tão rico como tem sido. De fato, é uma homenagem merecida. Eu gostaria de falar, e naturalmente, por inclinação, né, nós temos dois aqui do direito concorrencial, mas como o nosso superintendente-geral, ele é o moderador, então eu vou ter que levantar a bandeira da concorrência. Mas antes de levantar a bandeira da concorrência propriamente dita, eu gostaria de colocar alguns números que eu acho que ajudam a dar um contexto do tamanho da questão, do problema que nós estamos tendo que lidar aqui, né? Vamos começar pelo setor de transportes, que também está muitíssimo bem representado aqui. O relatório de avaliação da infraestrutura do Brasil, do Banco Mundial, ele entende que o setor de transportes é o que tem a maior lacuna de investimentos no Brasil hoje, é o mais necessitado de investimentos no Brasil hoje. E o que é o Brasil em termos de investimento em infraestrutura, de uma forma geral? Energia, transporte, logística. O relatório da KPMG observou que o Brasil ele investiu 1,7% do PIB em infraestrutura no ano de 2022. Para a gente ter uma dimensão, a recomendação de organismos internacionais é que um país invista de 4% a 7% do PIB. Em ordem de grandeza, nós estamos falando aqui de centenas de bilhões de reais que nós precisamos ter a mais para a gente estar na faixa de recomendação.
Para se ter uma noção do quão deficiente isso está hoje no Brasil, esse nível de 1%, mais ou menos, está abaixo da média do leste asiático, que é 20%, da África, que é 7%, e na América Latina nós ocupamos uma das últimas posições, junto com Aruba, né? Junto com uma ilha, né? É um continente e uma ilha, assim, não faz sentido. O Brasil, de fato, precisa, e essa dicotomia, ela fica ainda mais falsa entre o papel do Estado e o papel da iniciativa privada, quando você observa que a necessidade que já existe de que os investimentos e as atuações aumentem exponencialmente. A gente precisa dos dois, a gente tem espaço para os dois, e eu concordo muito com o que o Marcos falou aqui. A grande questão hoje é como, né? E aí, Marcos, para falar um pouco do como, né? O direito da concorrência aqui tem um papel importante, né? Os setores de infraestrutura, por definição, quase, eles têm problemas concorrenciais. Por quê? Já se falou aqui, complexo, necessita de investimentos de larga escala, precisa de tempo para o investimento se materializar. Então, não é incomum que um setor de infraestrutura ele se organize por oligopólios, ou que ele seja um monopólio natural, ou que o Estado, quando vem atuar, atue também como monopolista. E a gente, pela própria evolução do direito administrativo, da ciência econômica, se percebe hoje que há uma necessidade, uma importância de espaço e de pensamento, de concepção que lide com o tema da concorrência. E a concorrência ela tem dois momentos. Existe a concorrência, por exemplo, pela concessão, ou a concorrência pelo bem público privatizado, e existe a concorrência no exercício da atividade quando ela é viável, né? A gente tem uma cultura que foi se aprofundando e cada vez mais nas últimas décadas, e quando o Alexandre Barreto, quando ele foi presidente do CAD, essa era uma das principais agendas dele, que é ter uma aproximação entre o regulador e a autoridade concorrencial para fazer isso funcionar. Isso é um requisito legal hoje, né? Já é uma exigência, né, da lei das agências reguladoras, e é algo que tem que ser feito na prática através da colaboração entre os órgãos. E por que essa colaboração é importante? Porque o regulador de um determinado setor, ele já tem muito peso nos ombros dele, né? Ele tem que formular as regras, ele tem que aplicar as regras, ele é o responsável principal pela forma como aquele serviço é prestado, e ele, naturalmente, tem uma inclinação e uma vocação muito mais voltada para esse lado. A vocação da concorrência é diferente, é uma vocação transversal. O direito da concorrência, ele olha vários setores, ele dialoga igualmente com todos, e ele não sabe muito sobre o setor, ele não sabe muito, mas sabe muita coisa sobre muitos setores, né? E acho que, assim, para mim, a mensagem, e um pouco entrando, Marcos, assim, no como, assim, claro, são questões super complexas, como o ministro Benjamin Zimmermann muito bem pontuou já no início da sua fala, são complexos por definição. Para fazer o como, acho que a resposta é muito longa. Eu gostaria só de pontuar que, dentre as coisas que devemos fazer, ter esse olhar concorrencial, e ter essa relação do Estado regulador de infraestrutura com o Estado regulador concorrencial e as empresas, porque passa-se muito por uma atuação mais forte nesse sentido também, para que a gente consiga sair, né, dessa arapuca que nós estamos, de baixo investimento em infraestrutura, de um país que tem vocação para a grandeza, né? Então, acho que a gente precisa se colocar e se empenhar nisso, né? Acho que são essas as minhas palavras. Alexandre, aqui eu encerro com muito agradecimento, né? Obrigado. Perfeito, brilhante exposição, doutor Vitor, como de costume. Registrar a presença do Diogo Thompson, colega de CAD, com grande trajetória em direito concorrencial. Satisfação em vê-lo, Diogo. Sem mais delongas, vamos passar a palavra para a doutora Nicole Goulart. Como já dito na mesa, braço direito do presidente Wander, uma das maiores autoridades no setor de transportes no Brasil. Doutora Nicole. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos.
Para mim é um privilégio falar nessa mesa tão diversa e de pessoas tão competentes. Eu queria cumprimentar o ministro Benjamin, em nome dele cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Alexandre, você comentou logo no começo que não existe dicotomia entre público e privado. E aí a gente comentou que existe sim, mas o que eu quero trazer nesse ponto especial é que os serviços sociais autônomos, que é o meu foco, que é o que eu represento, que é o Serviço Social do Transporte, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, não na acepção da lei, é sim uma parceria público-privada de muito sucesso. O ministro comentou especialmente das necessidades de controle em segunda instância, né, em segundo grau. E hoje, quando a gente fala de investimentos em infraestrutura, não somente de infraestrutura do transporte, mas telecomunicações, saúde, enfim, a gente acaba passando despercebido pela necessidade de mão de obra qualificada. E quando a gente fala, e aí eu queria cumprimentar o Atalá, porque criou quando fez um painel tão diverso, né, com tantos nomes de diferentes atuações, acho que nos traz a possibilidade de navegar aí não só pela política de infraestrutura, mas a palavra de crescimento econômico. E não há crescimento econômico sem qualificação profissional, sem pessoas aptas a realizarem os serviços que vão advir, né, dessa potência quando se abre um mercado. Então, o que eu queria deixar muito claro aqui e comentar é que os serviços sociais foram criados em 1940, então já era uma necessidade do Estado de outorgar a entes privados qualificação profissional e saúde e qualidade de vida. Então, depois isso foi ratificado pela Constituição de 88, reforçando o papel, né, das entidades privadas na consecução de objetivos eminentemente públicos, e o SESC, o Senat aqui, que eu represento, foi criado há 30 anos apenas, é um dos sistemas mais novos, mas hoje nós somos responsáveis por mais ou menos atendimento de 13 milhões de pessoas que são atendidas nas nossas unidades operacionais em todo o Brasil. Então, eu acho que o grande objetivo de uma mesa diversa, de trazer os desafios, né, de um processo de regular a outorga de serviços públicos a entes privados, é demonstrar aqui que isso é o caminho. A gente sabe que é impossível construir, o poder público tem as suas limitações, é preciso realizar essa outorga desses serviços aos entes privados, e nada mais importante e necessário do que qualificar a mão de obra, do que trabalhar lado a lado do Estado, que é isso o que as entidades paraestatais são. Então, eu fico aqui com a minha fala muito breve, pelo adiantado da hora especialmente. Cumprimento aí todos os meus colegas de ordem, os advogados, doutor Jorge Bastos, o presidente Wander Costa, e a gente permanece à disposição lá no Brasil para poder replicar um modelo que aí, acho que, não sei se foi o Márcio que comentou, que a gente está aqui na Europa, que chique, né, Márcio? Mas eu queria dizer que um sistema social autônomo só tem no Brasil. Então, hoje, a gente é pioneiro na construção de parcerias entre entes públicos e privados, voltados especialmente para o profissional, para o trabalhador. Então, fica aqui também a valorização do nosso país nesse tipo de iniciativa que não é de agora. Muito obrigada, Alexandre. Brilhante, Nicole. Parabéns pela capacidade de síntese, em tão pouco tempo, passar uma mensagem tão forte. De fato, sem pessoas não teremos projetos, não teremos obras, não teremos serviços sendo prestados. E dentro da temática proposta, a natureza jurídica, a atuação do SESC e Senat como entes paraestatais, acho que são um excelente exemplo dessa complementariedade de atuação entre o setor público e a iniciativa privada. Bem, agora teremos a oportunidade de ouvir a visão da iniciativa privada. Tivemos, de certa forma, representantes estatais e paraestatais, a advocacia dizendo, mas agora teremos a oportunidade de ouvir o Adriano. O Adriano é diretor executivo, jurídico e de relações governamentais da Iguá Saneamento, tem uma longa trajetória no serviço público, já foi colega de CAD, no passado recente, e vai poder
passar para a gente a visão de uma empresa que explora serviços públicos e poder complementar a visão dos demais membros da mesa. Adriano, satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Alexandre. Foi simpático, fui do CAD no século passado, mas... queria primeiro aqui agradecer novamente a oportunidade, o convite, né, o ministro Gilmar Mendes. Tivemos lá no evento do FIB, o ano passado aqui, também muito carinho, o convite do professor Sidney, o professor Atalar, o Vitor, né, grandes organizadores aqui. Agradecer a honra e a oportunidade de estar aqui. A vantagem da gente falar por último é que já fomos todos brindados aí com todas as excelentes palavras, o que me dá a oportunidade de sintetizar mais. E eu queria aproveitar aqui, Alexandre, saudar também a Nicole e todas as mulheres aqui presentes, essa oportunidade de falar de saneamento, né? O saneamento, a minha experiência, eu tive nos últimos 15 anos na Sabesp, né? Então, uma empresa estatal, e agora, há um ano e pouco, há 2 meses e pouco, na verdade, na diretoria da Iguar, que é a empresa que hoje vem operando uma parte do saneamento do Rio de Janeiro. Está lá o nosso secretário, o deputado Uco, né? Temos um modelo muito bem desenhado ali no Rio de Janeiro para promover o saneamento. E acho que, como foi colocado aqui pelos colegas, né, o que é importante nessa discussão é pensarmos nessa capacidade de cooperação e de diálogo entre o público e o privado, né? Como foi destacado aqui, essa dicotomia que muitas vezes é colocada, né? Na verdade, não existe um one size fits all nessa história, não existe um modelo único para tudo, né? Se a gente pegar como exemplo os países da OCDE, em nenhum dos países da OCDE, 100% do financiamento do capital foi público ou privado, né? Você sempre teve uma composição em saneamento, né, em investimentos em água e saneamento, uma combinação. Ainda quando a operação é de uma empresa estatal, boa parte dos contratos, boa parte dos desenhos envolvem parcerias, contratos de performance, PPPs, enfim, este desenho, essa cooperação é mais do que necessário. Eu lembro quando eu comecei na Sabesp, visitei a favela da Linha, ali na Parque Vila Lobos, em São Paulo, né? E acho que quando a gente está falando desse setor de saneamento, no fundo e ao final, estamos falando de uma entrega que envolve pessoas. O professor Fernando, meu mestre lá da faculdade, ontem lembrou, né, tem a importância dos dados, da inovação, mas o saneamento envolve muito questão de pessoas, né? E ao final, ao cabo, quando você está conversando de saneamento lá para entrega para o seu José, para a dona Maria, para a dona Alzira, minha mãe, o destinatário final não quer saber se o capital é público ou privado. O destinatário final, que é para quem o serviço é prestado, para quem a infraestrutura é entregue, ele quer saber se ele vai receber um serviço de qualidade, no menor tempo possível, né? No menor tempo possível, e que a infraestrutura exista. Ele quer que a infraestrutura exista, que ele possa encher a caixa d'água dele, que ele possa ter uma água de qualidade, que o esgoto possa ser coletado e tratado, né? Então, nós tivemos no começo do ano aí discussões com a ministra Miriam, com o ministro Jader, e quando perguntado, hoje estamos lá na Bicom também, perguntado qual que seria a opção, gostei de lembrar uma frase lá na nossa reunião do Deng Xiaoping, né, que ele falou o seguinte: não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato, né? Então, nessa história entre público e privado, né, o que interessa de fato é uma cooperação efetiva, uma cooperação, até porque é somente com essa cooperação, é somente com esse desenho de complementariedade entre o público e o privado que a gente vai conseguir inovar num setor que é tão carente ainda de inovações e que tem uma potencialidade de externalidades enormes, né? Eu fui, durante 4 anos, governador do Conselho Mundial da Água, e lá a gente teve a oportunidade de ver muitas parcerias no setor de saneamento. Destaco aqui a Coreia, que o Water hoje produz hidrogênio verde em reservatórios com placas solares. E é uma cooperação pública e privada, porque lá a empresa é pública, mas trouxe empresas da Alemanha para fazer essa cooperação na produção de hidrogênio verde.
né? Para terminar aqui, professor Alexandre, eu vou pedir aí uma licença poética que acho que conversa com o nosso tema, que eu gosto muito do Harari. Ele tem uma frase que ele faz assim: hoje conquistamos o planeta não porque o indivíduo humano seja mais esperto ou ágil que um chimpanzé ou um lobo, e sim porque o Homo sapiens é a única espécie da Terra capaz de uma cooperação flexível e em grande escala, né? Então, acho que é disso que se trata, lidar com infraestrutura, se somos capazes, como seres humanos, né, de cooperar, quanto mais quanto pessoas jurídicas, né, como empresas e governos. Então, agradeço aqui a oportunidade e de colocarmos esses temas e de falar de um tema importante aí junto com os colegas. Obrigado. Parabéns, Adriano, pela interessantíssima exposição. E caminhamos agora para o encerramento do nosso painel. Não antes de encerrar, se somando ao time das agências reguladoras, ao Paulo Sandoval, temos agora o Guilherme Sampaio, diretor da NTT, que nos brinda com a sua presença. Obrigado, Guilherme. Registrar também outros, além dos brilhantes advogados na mesa, outros brilhantes advogados na plateia, doutor Cata Preta, doutor Yuri, doutor Tiziano, doutor Bruno. Cumprimento a todos os demais advogados, nas pessoas que foram mencionadas. Bem, meus caros, conseguimos uma façanha de 1h10, um pouquinho além do tempo regulamentar, explorar um assunto tão rico que ele, por si só, permitiria e motivaria um evento de vários dias para discutir o tema sob suas diferentes vertentes. Agradecer aos participantes da mesa, ministro Benjamin Zinler, presidente Wander Costa, presidente Jorge Bastos, doutor Marcos Pérez, doutor Vitor Rufino, nossa querida amiga Nicole Goulart, o Adriano Stringini, que nos brindaram com diferentes abordagens, brilhantes abordagens acerca dessa temática. E creio que podemos, da fala de todos, resumir, Jorge, no que você sempre enfatiza, da necessidade de investimentos. Jorge comentava comigo, ao longo da exposição, um estudo internacional que indica que a cada dólar, um estudo internacional, então a cada dólar investido em infraestrutura, há um retorno de $20 para a economia do país. Então, é um investimento que deve ser feito, e a grande conclusão de todos é que há necessidade de uma construção coletiva, conjunta, do poder público, do poder concedente e da iniciativa privada. Parafraseando o meu querido amigo Jorge, a necessidade de que ambas caminhem de mãos juntas para que se permita o crescimento econômico. Quero agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, mais uma vez parabenizar a organização do evento e desejar a todos um bom evento. Adiante. Vossa Excelência não pede, Vossa Excelência manda. Está ligado não? Aí em cima. Em cima, ao lado. Agora sim. Muito bem, Alexandre, eu queria agradecer em seu nome, como presidente dessa mesa, não só pelo trabalho que você faz no CAD, mas em nome de todos os palestrantes. Na realidade, esse evento só existe por conta dos palestrantes, da generosidade deles, de vir e contribuir para o nosso aprendizado em uma série de áreas. E também só existe por conta dos inúmeros amigos que nós temos, que vêm, advogados, alunos, e de todo mundo que vem. Esse evento, obviamente, é sob a batuta do nosso querido ministro Gilmar, do Sidney, da Universidade de Lisboa, mas ele existe por conta da cooperação que o Adriano bem falou, e essa cooperação são mentes brilhantes, como o nosso presidente Alexandre, e de uma plateia mais do que bonita. Muito obrigado a todos. A gente já fez esse painel muitas vezes numa sementinha, Nicole acompanhou, Adriano acompanhou, e hoje ele é um universo muito belo, e eu queria agradecer de coração a todos vocês. Muito obrigado, Alexandre. Bem, encerrada a nossa mesa de discussão. Obrigado a todos. Obrigado.